responsabilidade sua, ouviu? Pode deixar. Pessoal, que privilégio poder estar aqui com vocês dois conversando sobre Lilo e Stitch de forma especial com o Márcio Simões, que é simplesmente incansável. Tá há tantos anos na dublagem e parece que não vai parar tão cedo assim não, né, Márcio? Sempre digo que enquanto deixarem, eu continuo fazendo. E antes de eu perguntar para a Sossô, eu queria saber contigo, Simões, porque você fez parte da dublagem original do primeiro filme do Lilo e Stitch, então você tá aí há muito tempo envolvido com o personagem, e agora você tá de volta depois de mais de 20 anos aqui dublando a versão live action. Então eu creio que essa seja uma experiência um tanto catártica para você, não é? Sim. Voltar a fazer ele, né, para mim foi um presentão, né? Um presentão do universo, né? Poder fazer de novo. Mas não foi assim, simples, né? Eu tive que fazer teste como todo mundo. As pessoas têm aquela ideia assim, mas foi ele que dublou, ele fez a série toda, o Chris Sanders que fez, voltou, é ele. Não, eu tenho que fazer teste como todo mundo. De repente pode ser que tenha alguém que faça melhor, né? Então, eu tenho que fazer teste para ser escolhido. E quando eu fui escolhido, aí, que maravilha. E isso dá mais vontade da gente fazer, né? Ter a chance de novo de chegar no coração das crianças e dos adultos, né? Que daquela época que eram crianças, hoje em dia já são adultos. Então, tocar de novo o coração dessas pessoas é um presentão. Eu estou muito feliz. E é impressionante que o tempo passa e você não envelhece absolutamente nada, né? Eu era criança quando o Lilo e Stitch foi lançado e o tempo passou e você continua exatamente do mesmo jeito. Mais ou menos, mais ou menos. Agora eu tenho um pouquinho menos de cabelo, cabelos brancos, mas estou aí. Muito bom saber que você tá firme e forte na dublagem, seu trabalho é realmente excepcional e eu fico muito feliz por isso. E a gente tem esse encontro de gerações aqui, agora com a Sossô interpretando a Lilo aqui na dublagem. Eu sei que você quer ser atriz a longo prazo, né, Sossô? Esse é seu primeiro papel, conta pra mim como você chegou nessa oportunidade, como você ficou sabendo disso, como você recebeu esse convite, conta pra mim. Eu fiz teste. Aí, quando eu passei, minha mãe já me buscou na escola, me abraçando, eu não entendi nada. E aí, ela me contou que eu passei, mas eu não era tão fã como eu sou agora, porque eu não me dava bem muito, assim. Mas eu achei legal fazer. É, é porque quando o Lilo e Stitch saiu, você ainda nem era nascida, né? Então faz muito tempo. Muito. E qual característica que a Lilo tem que se parece muito com você? Fofinha. É fofinha? Família. Que mais? Ela também é determinada, tem personalidade. E Márcio, você tem um histórico de dublagens impressionantes, passando por personagens extremamente diversos, desde Patolino, passando por Coringa, indo para produções mais dramáticas como Conclave, Will Smith também, e aqui chegando em Stitch, que é um personagem que em termos de modulação de voz exige muito mais de você. Conta pra mim como é que funciona o seu processo, não apenas de modulação, mas também de preservação da voz, como você consegue trabalhar personagens tão distintos assim, sem prejudicar demais a sua voz. Fala pra mim sobre o seu processo de trabalho. A gente, na verdade, aprende a se virar, né? Na época, há muitos anos eu fazia, por exemplo, aquele Muppet Babies, que fazia o Gonzo. E na época, a dublagem era o dia inteiro. O filme começava e terminava no mesmo dia, todo mundo dublava junto. E a voz do Gonzo era uma voz esganiçada. Poxa, amiga, eu acho que ela gosta de mim. E aí, você fazer isso de 8h30 da manhã até 10 horas da noite, se você não souber controlar, você arrebenta a garganta. Então, são coisas que a gente foi aprendendo com a prática, né? Se virar, né? E não dá nem tempo. E se eu for analisar bem, eu dublo praticamente o dia inteiro, quase todo dia, né? Então, não dá tempo de você fazer preparação vocal. Então, você tem que aprender a não se machucar, né? E cuidar da voz, claro, fazer gargarejo, tomar mel e tal. Mas assim, no dia a dia não dá tempo de você fazer preparação vocal, fazer vocalize. Para mim não dá, pelo menos, né? Então eu fui aprendendo a me virar. É claro que hoje em dia, com 63 anos, a minha voz já não é mais a mesma
daquela época. Mas mesmo assim eu ainda consigo dar conta do recado. Então, acho que ainda sou um felizardo, consegui fazer esses papéis. O Stitch é um papel que realmente exige um pouco mais, e a dublagem em si, ela é assim, você entra no estúdio, você descobre o que você tem que fazer na hora, né, e você tem que se virar. Se o cara grita, você tem que gritar. Não é aquela coisa assim: "Ah, eu vou, decorar o texto em casa. Ah, eu já sei, já assisti o filme para dublar", isso hoje em dia não existe mais. Você entra no estúdio, o diretor te fala: "Ó, você vai dublar o personagem tal, no loop tal". E aí você olha para a imagem e o que ele fizer você tem que fazer, então, não dá tempo. Nunca foi assim, de você: "Ah, eu assisto primeiro com calma e depois faço laboratório", isso não existe na dublagem, né. Então a gente vai aprendendo a lidar com isso, né, vai aprendendo a se proteger, a proteger a garganta para você não arrebentar a garganta no começo do dia, e não conseguir levar o trabalho até o final, e não te prejudicar. Às vezes não tem jeito. Eu já dublei um game que eram 4 horas e meia de grito. O cara era um sargentão, e ele gritava dando ordem em todos os arquivos. 4 horas e meia gritando, todos os arquivos. Impossível, né. Aí, enfim, quando eu terminei o game, fiquei uma semana rouco. Num negócio desse não tem jeito, né, você não tem como se proteger. Mas a gente vai aprendendo. Então, assim, o Stitch dá trabalho de fazer, mas dá muito prazer também. Ah, eu imagino. E é também um personagem extremamente amado, né? E Sophie, agora eu queria saber de você. Quando você conseguiu o papel e você foi pro estúdio de gravação para gravar suas falas da Lilo, o que que os diretores disseram pra você? Como eles queriam que fosse a voz da Lilo? Eles falaram coisas específicas de como deveria ser a voz dela? Ou você colocou muito da sua própria voz na interpretação da Lilo? Eu coloquei minha própria voz e a emoção, né, da menina, quando ela ficava triste, alegre, com raiva. Ah, legal! E qual foi a melhor parte de dublar a Lilo e qual foi a parte mais difícil de dublar? Foi mais difícil rir, a da Lilo, a risada da Lilo é muito... Nem eu sei imitar, sendo eu, né? E a parte mais fácil, que você perguntou, Isso, a melhor parte. as falas. Foi a É. melhor parte, fazer, né? Que legal. E Márcio, você está há 39 anos no mercado e eu creio que um dos maiores trunfos que nós temos no entretenimento é justamente o nosso trabalho com a dublagem. A dublagem brasileira ela é extremamente amada aqui no nosso país, é extremamente elogiada também fora e é considerada uma das melhores do mundo. E o brasileiro cresceu ao som das dublagens. Então, nós crescemos assistindo filmes que eram dublados e sempre houve essa relação muito íntima entre a audiência com essa voz brasileira desses atores, porque as dublagens sempre foram tão bem feitas que nós nos acostumamos a associar essa voz dublada daquele ator com a voz do próprio ator. Então, assim, a gente tem essa relação de intimidade muito grande com a dublagem. E eu fico imaginando para você, que já interpretou diversos atores grandiosos, que possuem timbres de voz muito específicos, como deve ter sido desafiante. E eu queria saber de você, como é o seu processo para poder encontrar essa personalidade do ator na voz dele? Porque, por exemplo, você dublou o Will Smith e o Will Smith tem uma voz muito particular, ele tem um jeito muito específico e até mesmo o jeito dele, a personalidade dele extrapola muito até mesmo na forma como ele fala. E quando você dubla a voz dele, a gente tem realmente aquela percepção de que é a voz do Will Smith, é muito próximo. Você também recentemente dublou o Ralph Fiennes, que é um ator que já tem um timbre de voz que é totalmente o oposto do Will Smith, e a voz também ficou muito parecida com a voz original. Então eu queria saber de você, como você trabalha a sua voz para poder realmente trazer essa personalidade do ator através da versão dublada. Isso a prática ajuda a gente, né. E ter um bom ouvido, ter um ouvido musical, você pegar a musicalidade do ator e se descobrir, descobrir os seus limites corporais. É você ir experimentando até onde eu consigo com a minha voz. Por exemplo, dublar Will Smith é de um jeito, dublar o Morgan Freeman é de outro jeito, completamente diferente.
E aí é ter um bom ouvido e ir experimentando na sua garganta, experimentando como se você chega naquela voz, né. Do Morgan Freeman tem que fazer uma voz mais envelhecida, uma voz mais assim e tal, porque ele é muito mais velho que eu, né. E a voz do Will Smith, dependendo do personagem que ele faça, ou de qualquer outro ator, do próprio Ralph Fiennes, é ter feeling, ter um bom ouvido musical e perceber as nuances do que ele está fazendo. Então, se ele está falando mais alto, fazer exatamente no volume que ele fez. E mais importante, né, conseguir passar a coisa natural da conversa. É isso que as pessoas gostam e é com isso que as pessoas se identificam, porque elas acham que o ator está conversando com ela. Então, você chegar nesse ponto dá trabalho, De novo. né, e você conseguir fazer com que É. pareça que o ator fala português, né, você tem que assistir o filme e não tem que prestar atenção na dublagem. Ele tem que parecer que ele fala português. Mas, mais do que isso, parecer que é o seu amigo, que é o seu parente que está conversando com você, né. Não é um locutor, não é um ator que está ali na cena fazendo uma coisa com a qual você não se identifica, né. Quando você ouve aquela fala que combina com o que está acontecendo na tela, mas com aquela fala que parece que você já ouviu em algum lugar, né, que é algum conhecido seu que conversou com você e você: "Caramba, eu conheço isso". Então, isso é que é o resultado do nosso trabalho, quando a gente fica feliz. E por isso é que a dublagem brasileira é tão, aclamada por aí, né. Às vezes, não tanto aqui no Brasil, mas tem muita gente que reconhece lá de fora, assim: "Cara, a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo", porque a É. gente tem essa preocupação, né, de fazer a coisa mais conversada, mais natural. Isso é muito verdade e eu concordo muito contigo, porque eu vejo o quanto a dublagem bem feita impacta na experiência da audiência. Eu vi esses tempos atrás uma reação que estava rolando na internet, das pessoas reagindo a cenas da Gal Gadot na versão original e cenas dela com a voz dublada em português. E muitos dizendo que ficaram impressionados, que eles achavam que a atuação dela tinha ficado melhor por conta do trabalho da dubladora brasileira. E eu queria saber de você, como o trabalho de um bom dublador acaba impactando na experiência da audiência, porque eu realmente creio que uma dublagem muito bem feita traz para fora da tela a experiência que está sendo passada ali nas telas, faz com que a experiência se torne ainda mais viva, mais real, faz com que você tire a sua mente do fato de que esse filme não está no seu idioma original e faz com que você entre dentro daquela história, realmente comprando essa voz dos personagens e toda aquela experiência que a dublagem acaba oferecendo. Então fala pra mim sobre isso, sobre como o trabalho de um bom dublador realmente transforma a experiência que a audiência pode ter assistindo um filme ou uma série de TV. E além do que se chama hoje em dia de localização, que é você trazer os termos que são comuns a gente, né, e aí por isso a gente se identifica, mas quando a gente consegue passar essa coisa da naturalidade, e às vezes até melhorando um pouco o que o ator fez lá, né, você consegue um resultado muito melhor. Isso aconteceu várias vezes, né, lá atrás, por exemplo, o He-Man, você ouvia a voz do He-Man no original, não tinha muita graça. E a dublagem brasileira salvava o desenho ficava maravilhoso, né. Alf, o É Teimoso, dublado era muito mais legal do que no original. Então, a gente, não só se identifica, mas em alguns momentos a gente até dá uma consertadinha no que está feito lá. Mas o ideal, na verdade, é eu tentar fazer o que está acontecendo na cena, que é para você não prestar atenção na dublagem. Quando você elogia a dublagem, é porque não está boa, é porque você prestou atenção, você viu que está dublado. Quando você senta e assiste meia hora de filme, e aí só aí você se dá conta de que: "Ih, esse filme estava dublado". Aí a dublagem tá boa, porque parece que o cara tá falando português. Então, essa é a nossa preocupação. Agora, claro, dá trabalho, né, você tem que ter anos de experiência, trabalhar bastante e tem que ter esse enfoque. Na verdade, você pode trabalhar anos, mas não ter esse direcionamento. E aí você vai dublar assim: "Ah, oi, tudo bem com você? Tá tudo ótimo". E para você tá bom, mas você não cativa, você não chega no coração da pessoa. Quando você fala para assim: "E aí, tá tudo bem com você?" É completamente diferente, né. Então quando a gente tem essa preocupação, a dublagem fica muito melhor. Eu concordo totalmente e a gente percebe muito isso através do seu próprio trabalho. Agora, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria muito que vocês convidassem a audiência para assistir Lilo e Stitch nos cinemas.
Mas eu queria que vocês fizessem isso com a voz dos seus personagens. Então, Sophie, você pode convidar a galera para assistir Lilo e Stitch com a voz da Lilo? E Márcio, você convida a galera para assistir o filme também com a voz do Stitch? Vamos lá? Oi, gente, tudo bem? Eu espero todos vocês no cinema vendo Lilo e Stitch, hein? Oi, tudo bem com vocês? Que tal ir assistir Lilo e Stitch nos cinemas? Vocês vão adorar. Me engana na pista. Não, eu vou contar até 3, Stitch.